Fala turma, bom dia! Bruno Tavares aqui, esse é o canal Qual a Sua Viagem e hoje a gente está começando o vídeo aqui de um modo mais dinâmico, né? Um modo mais rápido em cima da moto, porque a gente vai para uma cidade que fica aqui pertinho de São José do Rio Preto, chamada Uchoa. Uchoa fica na região metropolitana de Rio Preto e fica a mais ou menos uns 50 quilômetros aqui de São José, talvez até um pouquinho menos. A gente vai fazer um caminho que tem mais ou menos uns 60 quilômetros, né? Um caminho um pouco mais longo. O intuito aqui do canal não é fazer os caminhos mais curtos e rápidos, mas sim os caminhos mais bonitos e interessantes ou improváveis possíveis. Então fiquem aqui comigo, cidadezinha pequenininha. A gente acabou de entrar aqui na Transbrasiliana, uma rodovia enorme, rodovia federal, que em alguns pontos aqui ela não é muito bem cuidada. E da Transbrasiliana a gente vai cair ali numa cidadezinha chamada Guapiaçu, que a gente ainda não visitou aqui no canal e a gente deve visitar também em breve. E de lá a gente pega uma vicinal até Uchoa. Beleza, galera? Então vamos com tudo, vamos embora! É, turma, agora a gente vai sair aqui da Transbrasiliana. Olha o trânsito dela lá pra frente. E agora a gente está indo pegar uma rodovia que eu esqueci o nome, galera, mas é uma rodovia relativamente importante que começa aqui e ela vai sentido Olímpia, sentido Barretos, né, que são duas cidades aí bem conhecidas, inclusive para quem não é aqui da região de São José do Rio Preto, né? Então indo direto aqui, a primeira grande cidade que a gente vai ter, quer dizer, grande entre aspas, né? É uma cidade chamada Olímpia, que é uma cidade bem famosa ali pelos seus parques aquáticos, né, de águas termais, que inclusive já tem um vídeo nessa cidade aqui no canal, com uma Honda ADV, com uma scooter. Vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem quando vocês quiserem. E indo um pouco mais pra frente a gente tem Barretos, né, Barretos dispensa comentários, né, a cidade do peão, né, cidade ali das touradas, dos bois, enfim. Em Barretos também fica uma unidade enorme da JBS, né? E tem vídeo aqui no canal também, tá? Eu vou deixar aqui nos cards, eu vou deixar na descrição também. E para Barretos eu fui com a minha esposa, também numa Honda ADV, moto 150. Beleza, galera? Né? A minha missão é zerar, é gabaritar todas as cidades, ou pelo menos as menos conhecidas, né, aqui de São Paulo, para depois ir para outros estados. Eu tenho algumas metas pessoais e eu conto muito com a ajuda de vocês, porque uma dessas metas pessoais é de bater 1000 inscritos. A gente está muito próximo, então quem puder, se inscreve aí no canal, ativa o sininho da notificação e curte o vídeo, que vai me ajudar bastante. Beleza? Vamos com tudo, bora! É, turma, quem tá comigo aqui há mais tempo sabe que eu sou fissurado em paisagens, né? Principalmente essas paisagens assim no meio das vicinais, né, onde que você consegue ver alguns quilômetros, né, de distância lá pra frente. Aqui a gente tá numa vicinal bem paradinha, passou um caminhão agora, mas... Galera, eu tava há 10 minutos aqui nessa vicinal, não tinha passado um carro. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas lá na frente tem aqueles pequenos aviões monomotor fazendo algumas acrobacias, né? Provavelmente de algum fazendeiro, filho de fazendeiro aqui da região. Deve estar praticando, deve estar se divertindo, enfim, não sei. Mas não me parece ser manobras, né, de quem tá jogando ali defensivos, né, e são aqueles aviões de fato, né, que fazem ali a tratativa do agro, né, das plantações, né. E eu paro, fico aqui uns 5, 10 minutinhos pensando, refletindo. Não sei se vocês gostam desses momentos aqui de reflexão, mas eu tento trazer aqui para vocês um pouquinho do meu sentimento, né? Aqui tá a nossa querida Scrambler, uma Triumph Scrambler 1200 XE, que eu já fiz uma apresentação dela em detalhes aqui no canal. E aqui a gente tem uma novidade.
Coloquei um baúzinho aqui de alumínio nela. Cara, eu tava de saco cheio da mochila, porque toda hora eu queria pegar a câmera e tinha que tirar a mochila. E eu colocava a mochila em cima do banco, a mochila caía e zoava tudo. E eu tava com medo de quebrar o drone, que eu carrego o drone também dentro da mochila, ou a câmera, né? Então eu acabei investindo aqui nesse baúzinho da Scan. Comprei usado mesmo, tá, galera? Comprei no Mercado Livre, né? O legal dele, né? Tá destrancado agora, né? Então consigo pegar rapidamente aqui o que eu quiser, né? A câmera, a bateria. Aqui eu coloquei uma outra blusa aqui dentro, pessoal, porque eu ainda preciso organizar e colocar de uma disposição aqui que as coisas não ficam correndo, né? Esse baú tem 59 litros e tudo que eu preciso aqui para gravação fica num canto muito pequeno, né? Então, de acordo com o balanço da moto ali, vai ficar balançando tudo. Então, coloquei essa blusa aqui para poder evitar tudo isso. Mas quem tiver ideias aí de como que eu faço para poder fazer uma divisória, enfim, compartilhem aqui comigo. Esse é um baú da Scan. Não sou patrocinado, quem dera se eu fosse, de 59 litros, tá, galera? Então quem já teve, ou quem tem um baú de um tamanho parecido e fez alguma coisa para ter uma divisória lá dentro, compartilha aqui comigo. Beleza? Essa é praticamente uma viagem de teste, tá, galera? Coloquei o baú esse final de semana e a gente sempre tem um receio, né? Coisa nova, talvez a gente não colocou alguma coisa direito e já pensou no meio do caminho, o negócio cai tudo. Beleza, turma? Vamos com tudo que ainda tem bastante chão pela frente. Vamos embora. Ainda aqui na Vicinal, eu vi uma casinha ali na frente que me chamou bastante atenção, por ela ser um estereótipo, né, de casas do interior. Não sei se vocês se lembram ali, quando vocês faziam desenho na infância, né? Aí vocês desenhavam, né, numa folha de sulfite ou numa folha branca, né, a grama verdinha embaixo, tudo em 2D, né, num plano de 2D. A grama verdinha embaixo, uma casinha quadradinha com um telhado em V, com uma portinha e com uma janelinha e uma árvore do lado, né. Aí eu vi essa casinha aqui, daí eu falei, ah não, cara, é muito estereótipo. Eu lembrei muito da minha época de criança. E eu vou tirar uma foto aqui para vocês verem. Olha! Oba! Cara, eu acho muito louco esses caminhões grandões, esses bitrens canavieiros, sabe? Dá uma vontade de pilotar, de dirigir um desse, cara. É, turma, chegamos em Ushuaia. E olha que legal, essa cidade aqui, ela tem um cunho turístico, né? E aqui tem uma plaquinha falando de algumas atrações aqui da cidade. Pesqueiro A Floresta, Café da Colônia, Estação Cultural, Armazém Caparrós, Museu do Carnaval, Museu de Paleontologia, a gente vai lá, Aldeia do Artesão e Centro de Recepção Turística. Vamos dar uma passada na Estação Cultural, no Armazém Caparrós e no Museu de Paleontologia, galera. Bora! Eles falam que é turismo rural, né? Que é um turismo ali para quem não é da região, conhecer um pouco do dia a dia ou da história, né, da cidade, daquela região. Aqui ali a gente tem um pequeno Tiranossauro Rex. Aqui tem um museu de paleontologia, galera, né, de escavação, fósseis, né? Toda essa pegada de dinossauro, mas que não se restringe só a dinossauro, né? Quando a gente fala de paleontologia, a gente fala de fósseis ali de um modo geral,
E fóssil não é só dinossauro, né? São peixes, são insetos, são outros mamíferos e assim por diante, né? Então eu não sei o porquê, né, o Showa tem essa pegada de paleontologia. Eu não sei se é só por conta do museu ou se realmente encontraram, né, fósseis aqui na região. Eu dei uma fuçada na internet e eu não achei nada, galera. Não achei nada. Então quem souber, comenta aqui. O Showa é uma cidade relativamente pequena, turma. 10 mil habitantes, de acordo com o censo de 2022. Então é um censo relativamente recente, né? Aqui a gente tem uma igrejinha, mas eu acho que essa igrejinha aqui não é a central da cidade, viu? Eu acho que não. A gente vai andar. E... peraí, já já a gente continua com a história. Aqui é o famoso Armazém Caparrós. Esse Armazém Caparrós, galera, ele foi tombado aqui na cidade como um ponto turístico, né? Tanto que tem até aquelas plaquinhas marrons falando aqui sobre ele. É um armazém que existe aqui na cidade há mais de 90 anos. E ele tá aqui desde a época da fundação da cidade. E a cidade tem um total de 98 anos. Ela foi fundada em 1926. Então daqui a 2 anos a cidade, ela vai se tornar centenária, né? Eu vou ver se eu encontro algumas fotos da internet para colocar aqui, para mostrar para vocês como que era aqui no passado esse armazém, né? E o porquê que ele se transformou num ponto turístico aqui na cidade. Vamos dar uma olhadinha lá dentro? Essa balança é de 1928, de quando abriu a loja. Essa daqui? É. E tem uma outra que eu não comprou depois, mas depois você vai filmar ali. Uhum. Aí a gente encostou aquela lá porque essa daqui tá defeita, aquela que arrumou um monte de vezes. Essa vitrine é de 1928. Sparkler. Com esses outros aqui já foi feito. Esse aqui foi refeito, né? É, mas ó, esse piso aqui é hidráulico, é de 28. O que é piso hidráulico? É esses mosaico aqui. Chama piso hidráulico. Piso hidráulico. É, Ele é feito voltou. como se fosse uma massa, esses desenhos? É, esses desenhos aqui é a forma, né? É como se fosse o ladrilho, né? Que eles falam. Só que Uhum. antigamente usava muito, aí parou de usar, agora voltou de novo, tá na moda. Ah, entendi. Aqui ó, tem toda a reportagem aqui. Deixa eu acender a luz aqui. Você vai... Opa! Isso aqui é a história, se quiser. Nossa, que legal. Aqui foi quando foi fundado, né? É o mesmo prédio é ainda. É o mesmo prédio. Aqui é João Otero Garcia, tá escrito. Aqui era rua de terra. Subia aqui, ó, passava em cima da estrada de ferro. Só tem... Uhum. Opa, fica à vontade. Isso eu vou mostrando aqui. Alô? Galera, olha que legal. E aqui vende de tudo, desde geleia de mocotó até ferramentas. Tem ferramentas, tem... Ferramentas. Se quiser bater a foto daqui, ó, depois... Vou bater. O que mais tem de legal? Aqui tem a data aqui fora, que é o prédio que consta no prédio. Esse aqui Que foi construído, né? 1928. Porque 90 aqui, você vê. Ah, tô vendo ali, 1928. A cidade é fundada em 96, né? Não, a cidade foi... Bom, o 1926, parece que foi que passou essa emancipação política. Ah, emancipação política, 26, né? É, mais ou menos isso aí. Esse daqui é antigo também. Antigo também, 1956. Quando Caramba. a prefeitura fez... Você é mais velho que a gente. É, eu sou de 63. Você é de 60. Aqui, ó, essa casa aqui, o seu João comprou aqui. Primeiro ele construiu essa casinha de tijolo, aí ele montou a vendinha dele ali. Aí no 28, ele comprou no 24, aqui no 28 ele inaugurou Ah, aqui é o número 28. em 1928. Aqui, ó, ele construiu essa casa primeiro, e a sala era vendinha, aí depois construiu o que ele foi construir. Aí no 28 ele inaugurou a venda. Ele expandiu, daí era o terreno todo dele, isso aqui. Esse terreno do muro branco aqui até lá no fundo. Mas aqui não é mais do senhor? É, nossa também. Ah, é tudo. Que legal. Legal. Ó, essa tábua aqui também, essa tábua aqui, em cima dela aqui, ó.
Vamos ver. Esse aqui ficava supositor de que pesava a casca. Essa tábua aqui a gente vai morrer, ela vai ficar aí. É, porque esse aqui é peroba. Ixi, isso daí vai durar mais umas centenas de anos. Tranquilo. E aqui tem de tudo um pouco. Tem. E tem de tudo um pouco. Ó, Que legal. tem uma ferramenta aqui. Pode filmar daqui assim. Deixa eu só. Isso, pode ir. Pô. Aí. Eu posso. Pode. Oh, licença, viu? Aqui, ó. Aqui tem alfanja. Qual que é? Alforja? Alfanja. Alfanja? É, aquele negócio de carpir, de roçar pasto. Ah, tá. É alfanja, né? Vamos É aquele garfinho ali? Não, esse aqui, ó. Essa lâmina aqui que pode ter naqueles filmes que corta. Ah, para a foice da morte. Da foice da morte. Ah, é alfanja o nome desse negócio? É alfanja. Nossa, isso precisa ter força, tem que ficar fazendo assim, não é? Isso aqui é lata de pogoju. Se você quiser fazer um vídeo aí, ó. Deixa eu escrever num papel, aí que tem coisa que talvez você sabe o nome. Ó, isso aqui é lata de 18 litros que o pessoal usava pra matar porco. Ah, colocar gordura de porco e conservar a carne dentro, né? É. Conservar a carne dentro. Igual lata de tinta, né? É. Lata de tinta. Picareta. Picareta, rapaz, que tem as bebidinhas. É, depois você mostra as outras coisas e guarda lá no outro barracão. Nossa, tô precisando de uma grelha dessa. Tô precisando. Como não tem muito espaço aqui, que já lotou aqui, então nós temos um barracão também com as mercadorias que você busca lá. Entendi. Faltou aqui, você traz de lá pra abastecer, né? E tem coisa que também não tem aqui, que eu já pego logo e passo por frente. Essa daqui que tem 100 anos. Essa é a marca Isaac. Se quiser falar, balança Isaac. Balança Isaac, né? Isaac. Exacta. Rapaz, ela funciona ainda? Funciona. Funciona? Todo ano ela é ferida. Nossa. Não, só essa balança aqui deve ter uns 50 quilos ou mais. Tem mais que ele tenta levantar pra você. Não, não dá. Deve ter uns 80, de 80 a 100 mais de quilos. 80 quilos, cara. Tem mais, né? Vocês queriam levar pra Campinas, trazer uma balança não, eu falei, não, porque tem valor histórico. Além de valor histórico, deve ter um valor também financeiro. Porque o cara queria pegar pra colocar no museu. Mas esse pessoal que vem procura coisa de museu, eles pagam ou não? Eles só pegam pra colocar? Pagam, né? É. Ó, vamos pagar. Você vai pra lá. Opa, tudo bem? Aqui coloca o querosene. É, querosene. Deixa eu pegar. Que legal. Vou pegar uma outra lamparina. Essa aqui é novinha. O senhor deve ter uma mais antiguinha aí. É, mas essa aqui é o modelo da lamparina. E essa corda não acaba rápido, não? Qual? Essa cordinha que tem no bico da lamparina? Isso aqui é um pavio de barbante. E não queima rápido, não? Não, porque depois que ele molhou bem, você pega. Ah, porque o que queima na verdade não é o pavio, é a querosene, né? Querosene, mas quando ele sopa que acaba, aí tem usa pra comprar. Ah, entendi. Você coloca outra cordinha aí. Cordinha, se você compra o pavio da ó. Cavalo, o pessoal usa muito pra amarrar em corte quando tem cavalo, esses peãozinhos. Pescoço de... É, de animal que entra no meio do mato, pra saber. Deixa eu ver. Legal. Piriteira. Bom, esse aí. Que lamparina. Biblioquê. Prumo? Não, biblioquê. Conhece? Nunca ouvi falar. É brinquedo antigo também. Nem ioiô de madeira, aquilo que você faz. Tem uns que é mais pesado, esse aqui é mais levinho. Eu lembro do episódio do Chaves. É, ele tinha isso aqui. Que fazia assim, né? Qual que é o nome desse brinquedo? Biblioquê. Biblioquê. É, tem um outro antigo meu grandão, mas não sei nunca pus. Não, aqui pra acertar tem que ter uma prática danada, hein? Não, esse aqui é o chuveiro Tiradentes. Ah, tá. Você coloca água quente aqui dentro. É, e você subia com a carretilha a corda, porque entrava debaixo um chuveiro Tiradentes. Tiradentes. Suficiente, né, pra dar banho numa pessoa. Que legal. Antigamente era maior, né? Mas hoje eles fazem mais pequeno, né? Pequenininho. Qual que é o balde de leite. de poço? Balde de poço e balde de leite. Ah, tá. O de poço é o formato de cone ali, né? É.
E o de leite é o redondinho. Aqui as garrafinhas. É pinga ou é água? Ah, é pinga. Esse aqui são as cachaças com sabor. Cachaça com banana. Aí aqui você serve na dose mesmo, quem quiser. Cachaça com café, banana, abacaxi. Mas é caseiro? Artesanal, Tudo artesanal. Salinas. É famoso, né? É. Santa Cruz de Salinas, é vizinho de Salinas. Salinas. Aqui, ó, também você pode falar dessas facas aqui, que é de carbono. Ah, isso daí. Deixa eu ver. Tá vendendo tudo. Tramontina, feito no Brasil. Isso aqui, ó, o pessoal hoje usa muito. Antes tinha parado, mas o pessoal tá... Aquelas velhinhas que o pessoal põe em copo pra acender pras almas. Lamparina mariposa, conhece? Nunca vi falar. É, pessoal. Tem bastante gente que usa. Põe o copo com água e coloca essa velhinha em cima e acende. Fica a noite toda assim. Fica a noite toda. É pra quê? Pra alma? Ah, é, ó. Tem gente que acende pras almas, outros acende pra santa, né? Que tem devoto na termômetro. E esse radinho? Esse rádio aqui é nosso, de 77. Mas funciona? Funciona. Paz do céu. Só o único defeito que deu foi que quebrou a mola disso aqui. O rapaz trocou. Ele é AM? É só AM? FM AM. e toca fita. E fita? É. E fita o senhor ainda tem? Não tem, mas não, só uso o rádio só de vez em quando. Turma, esse daqui é o fumo de corda Arapiraca. Essa daqui é aquelas típicas coisas que o cheiro é mais gostoso que o sabor, né? É, eu também só gosto de cheiro, fumaça não. O cheiro é uma delícia. Esse daqui é um palheirinho, que no interior é bem famoso. Pantaneiro, né? E além do fumo de corda aqui, a gente tem rapé também. Tem aqui as geleias de mocotó. Aqui a gente tem a pururuca, amendoim. Esse daqui que é o rapé. É. Rapé Guarani cravo. Esse daqui é você dar uma fungada, fica espirrando por meia hora, né? Quando é época de frio, que me dá gripe, sempre pra não ficar na estupidez, eu tenho uma latinha com cheiro pra espirrar logo pra limpar, né? É. Pessoal, bati um papão aqui com o senhor José do Armazém Caparrós, que fica aqui em Uchoa, extremamente simpático, com toda a história aqui do armazém. Me mostrou um monte de coisa bacana, me deu algumas dicas aqui da cidade, que infelizmente não vai dar para aproveitar tudo hoje no mesmo vídeo, mas eu prometo voltar aqui e mostrar mais coisas aqui da cidade para vocês. E só para mostrar rapidinho, comprei duas coisinhas aqui. Essa daqui é uma sanduicheira, que você coloca o pão de forma, né, aqui dentro, junto com queijo, com presunto, enfim, e você coloca ou na brasa ou no fogão, né, para tostar. Né, adoro isso daqui, muito bom, melhor do que chapa, mais prático. E eu comprei também uma pequena lamparina, né? Essa lamparina aqui eu comprei mais para lembrança, né? Você coloca o querosene aqui dentro, acende. Aí isso daqui é como se fosse uma lanterninha, né? Bem bacana também, tô levando. Foi R$17,50 e, poxa, pelo significado histórico e pela lembrança, pra mim não é nada, né? Não é nada. E também ajuda, né, o armazém, não que eles precisem, né? Poxa, eu fiquei aqui, uma horinha, e pessoa entrando toda hora, tava até difícil de gravar, entrando e saindo. Mas é legal também, até para poder justificar um pouco do tempo ali que ele teve comigo para explicar as coisas, né? Mas beleza, vambora, turma! O senhor José aqui tava comentando que o Uchoa, ela tem um quê de estância turística, né, oficialmente ele falando, porque a cidade recebe alguns benefícios do governo, né? Recebe alguns benefícios do governo com relação à questão fiscal para cidades que têm uma alcunha de estância, né, ou de ponto turístico. Então tem um interesse financeiro também, né? Não é só realmente na questão turística, né? Mas tem também uma questão financeira aqui dentro. Mas bem legal, galera. Aqui a gente vai passar por baixo de um pequeno viaduto que passa por baixo da estrada de ferro, não sei o que lá,
que se transformou em Fepasa. Ó o roncão da moto. Que se transformou em Fepasa e agora é a malha logística da Rumo. Olha que interessante. Aqui a gente tem a antiga estação de trem, né? Que é a estação cultural. E aqui é o Museu de Paleontologia. E obviamente a gente vai ali, né? Aham. Nós vamos seguir você. Você segue nós e nós segue você de volta. Recíproco. Isso. Muito bom. Esses daqui são de verdade? Sim, são réplicas assim, tipo, você vai ler, ó, são vegetais, por onde eles ficaram e marcou nas rochas, né? Tá vendo, ó? Ah, tô Você vai vendo. lendo, ó, insetos. Mas esses são réplicas, ou não? Onde eles ficou, né? Eles morreram aí, entendeu? Ah, mas isso daqui é fóssil mesmo? Sim. Entendi. Ó, aqui não, isso aqui é onde eles morreram, né? É uma pedra. Ah, entendi. É uma pedra. Ah, é de verdade, então. Isso daqui também ou não? Isso daí é uma réplica de um macaco. Não. Esse daqui é uma réplica. Esse aqui é o megalodon, um dente de megalodon. Aham. Que é o super tubarão, né? Isso. Esse daqui é um osso Esse mesmo. daí é um osso. Só que você vai ver o osso de Mirassol, você vai admirar o tamanho lá no fundo. Lá no fundo? Ah, vamos lá. Isso aqui é de verdade. Todos que estão tampados são de verdade. Nas caixinhas, né? Sim, nas caixinhas. Período Jurássico. Ali é uma madeira, tá? Parece um pedaço de filé mignon. Parece mesmo um medalhão, né? É um medalhão. Medalhão de filé mignon. Que legal. Nossa, aqui é um âmbar. De verdade, galera. E parece que tem um inseto lá dentro. Muito interessante. Coquinas. Amonite. Olha, no mármore. Caraca. Mumificação de um bicho. Rochas e fósseis. Olha que legal. Formação. Esse aqui foi encontrado em São José do Rio Preto. Que foi encontrado em Marília. Em Adamantina. E aqui mostra também os locais, né, que foram encontrados. Olha que bacana. Olha o peixinho fossilizado, galera. Interessante. Aqui tem uma réplica, né? Nossa, aqui tem um crânio. Acho que é um crânio de um bauru suquídeo. Galera, que legal. Mais de 80 milhões de anos. Formação adamantina. Cara, que valor histórico que isso tem, né? Olha os metacarpos, né? Que são os dedinhos ali do pé de um titanossauro. Olha o tamanho. Dente de saurópodes, mais de 80 milhões de anos. Costela cervical do titanossauro. Costelas. Olha isso. Olha as escápulas. Caraca. Saurópodes. Isso aqui é um húmero, né? Esse daqui é um fêmur do titanossauro. Olha o tamanho comparado com a minha mão, ó. Olha isso. Deve ter uns 2 palmos. Vértebras. Olha o tamanho desses ossos. O dinossauro do Brasil. Cara, que legal. Comparado com o meu pé. Olha o tamanho do osso.
Incrível, né? Uma tempestade de poeira e olha o trenzinho, galera. Será que ele buzina pra nós? Oh. Ah, esse é pequenininho. Que legal, esse daqui eu acho que são os rebocadores, né? Esses são os rebocadores, né? Que legal. Mas aqui eles não param, né? É só passa. E passa uma vez por dia só. Todo dia? Que legal. Aqui era um armazém antigamente? Ah, dá pra tirar foto até daquele moço ali, ó. Do cavalo, vamos ver. Não, nem precisa, não. Ai, que vergonha. Ô Zé, volta aqui com o seu cavalo. Volta aqui, Zé. Não, brincadeira. Sério com você. Deixa ele. Ele tá indo almoçar. Olha que legal. Não vai nada, você ia ganhar uma matéria com ele legal, hein? Você conhece todo mundo aqui também. Ele sabe tudo. Aqui a gente tem mais um dinossaurinho, galera. Ali embaixo fica o museu, né? E a moça que cuida do museu, ela tava comentando que o museu ele é particular, né? Ele foi fundado e ele é mantido pelo Luciano, que ele é um biólogo, ele é paleontólogo também, ele sai ali para procurar os fósseis, né? Mas ele também tem uma parceria com a prefeitura. Então a prefeitura ajuda, né, com financiamento, com incentivo nessa parte turística aqui da cidade, né? Que a gente tem um terminal rodoviário bem na frente da igreja central da cidade. Bem pintadinha. Que a gente tem um outro prédio de época. Galera, o Showa é uma cidade tão pequenininha, mas tem tanta coisa legal aqui que dá pra gravar e dá pra mostrar pra vocês, que eu tô pensando seriamente em voltar aqui novamente e fazer uma parte 2 aqui da cidade. Na verdade, tem várias cidades aqui no canal que eu gostaria de fazer a parte 2 pra vocês, né? Eu fico meio assim de fazer parte 2 porque tem tantas outras cidades e locais pra conhecer, né? E eu tenho medo de ser repetitivo, mas sei lá, aqui me parece ser bem interessante, né? Parece que vale a pena voltar para poder gravar outras coisas que eu não gravei para vocês, como por exemplo o Museu do Carnaval, a Aldeia dos Artesões. Tem também uma fábrica de viola que eu peguei ali o contato que dá pra gente agendar. Tem o Café Colônia, que infelizmente não vai dar tempo da gente ir hoje, né? Então, em breve, fazer um vídeo parte 2 aqui da cidade, né? O vídeo já tá ficando bastante longo. Vou me despedindo aqui de vocês, mas antes, se vocês gostaram e quiserem, né, me acompanhar aqui nessas viagens pelo interior de São Paulo e do Brasil, não esqueça de se inscrever, de curtir aqui o canal, comentar, ativar o sininho da notificação, e eu vejo vocês na próxima cidade, beleza? Valeu, turma! Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus!